de hoje eu trouxe um review completo do Poco X7 Pro, onde vou estar falando dos pontos positivos e pontos negativos desse celular. E também eu trouxe um pouco da minha opinião sobre esse dispositivo, então assista até o final para você ver se concorda ou não comigo. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, vamos começar o vídeo falando das especificações desse celular. E conforme eu for falando da ficha técnica dele, eu vou dizendo o que são pontos positivos e o que são pontos negativos. Então bora começar falando da tela dele. O Poco X7 Pro traz uma tela de AMOLED, que não é a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje em dia com relação ao painel de LED, mas é uma tela muito boa. Essa tela também tem 6.67 polegadas, que é dentro do padrão hoje em dia. E essa tela tem uma resolução de 1220 por 2712 megapixels. Ou seja, uma tela de Quad HD é mais ou menos 1K a 2K. E por conta dessa resolução da tela, ele traz uma densidade de pixels de 446 ppi, que é basicamente a quantidade de pixels que tem por polegada na tela do celular. Essa tela também tem 120 Hz de taxa de atualização, traz um pico máximo de brilho de 3200 nits, o que é muito bom para você enxergar bem as coisas que estão na tela do celular quando tem uma luz forte batendo na tela. E essa tela traz proteção Corning Gorilla Glass 7i. A tela do Poco X7 é um ponto positivo desse celular, até porque ela é muito boa. Não é nada muito extraordinário, porém não deixa de ser uma tela com excelente qualidade. Mas é claro, se a gente for comparar com outros celulares na mesma categoria que ele, a tela dele não é tão boa assim, mas também não é uma tela ruim. Agora bora falar da bateria desse celular. O Poco X7 Pro traz uma bateria de 6.000 mAh, que é basicamente a maior bateria entre todos os celulares na categoria dele. E essa bateria suporta um carregamento rápido de 90 watts. E o interessante é que a Xiaomi manda um carregador de 90 watts na caixa do celular. Então isso é um ponto extremamente positivo. Até porque também, se não tivesse um carregador com essa potência, demoraria muito para carregar por conta do tamanho da bateria dele. O Poco X7 Pro traz uma boa tela e uma boa bateria, porém ele peca muito com relação ao conjunto de câmeras dele, já que ele vem com uma câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular mais macro de 8 megapixels, e ele traz uma câmera frontal de 20 megapixels. Ele consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera traseira, porém só consegue gravar em até Full HD 30 fps com a câmera frontal. A câmera traseira dele, apesar de ter uma quantidade considerável de megapixels, ela entrega uma qualidade muito baixa. A única coisa que você vai conseguir fazer mais ou menos bem é tirar fotos, mas gravar vídeos com a câmera do Poco X7 Pro não é o forte dele. Isso eu estou falando das câmeras traseiras, mas se a gente for falar da câmera frontal dele, aí sim é uma bosta, até porque essa câmera, apesar de ter 20 megapixels, entrega uma qualidade muito baixa e uma resolução também muito baixa de gravação. Então se você pensa em comprar um celular que tem câmeras boas, nem pense em pegar o Poco X7 Pro, até porque ele não tem isso. Um celular na mesma faixa de preço que o Poco X7 Pro, que entrega 5 câmeras muito boas, é o Galaxy A56, que é o competidor dele. Mas enfim, as câmeras do Poco X7 não são boas, mas se tem uma coisa que ele é muito bom é com relação à potência dele, já que ele é o mais potente da categoria que ele se enquadra. No caso, o Poco X7 Pro vem com um processador Dimensity 8400 Ultra, que é basicamente a evolução do processador do Poco X6 Pro, que era o Dimensity 8300 Ultra. O Poco X7 Pro com esse processador faz por volta de 1.663.000 pontos no AnTuTu. Essa pontuação varia um pouco. Em alguns testes ele pode fazer um pouco menos e em alguns outros testes ele pode fazer até mais. Mas na média ele vai ficar aí por volta dos 1.600.000 pontos. E antes de eu passar para o próximo ponto do celular, vou dar uma breve explicação do que é AnTuTu. AnTuTu é basicamente um site que faz teste de comparação de celulares e dá uma pontuação. De acordo com essa pontuação a gente consegue saber se o celular é bom ou ruim. É mais ou menos também, não é 100%, mas já dá para ter uma boa base do que a gente está analisando. Mas então bora continuar falando do celular e vamos falar das opções de memória do Poco X7 Pro. Esse celular ele tem basicamente duas versões, que é a versão global e a versão indiana. Na versão global ele traz opções de 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna, 12 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna e 12 GB de memória RAM e 512 GB de memória interna. Já na versão indiana ele traz versões de 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna e versões de 12 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Com relação às opções de memória dele, também é muito bom. Se você for comprar da versão indiana, eu já recomendo você pegar a de 12 e 256, até porque 128 GB de memória interna é pouco hoje em dia. Bom, já que nós estamos falando das especificações do celular, vamos falar da construção dele. O Poco X7 ele tem três versões. Ele tem a versão amarela e preta, que foi a cor que foi anunciada quando o celular ia ser lançado. Ele também tem a versão verde e tem uma versão preta. O material que é utilizado na traseira dos três celulares muda. A versão verde e a versão inteiramente preta tem uma traseira em plástico. Já a versão amarela e preta
preta, tem a traseira em couro. Aí vai depender do seu gosto e do que você busca no celular. Mas independente de qual versão for, o perfil do celular, ou seja, a lateral do celular é feita em plástico, o que não traz uma resistência muito grande para o celular e também não dá a impressão de ser um produto muito bem construído. Se a gente for comparar a construção do Poco X7 Pro com a construção do outro celular, que é o competidor dele, que é o Galaxy A56, aqui ele perde muito, já que o Galaxy A56, custando um preço mais ou menos igual, traz uma construção toda em alumínio e vidro, que dá a sensação de ser um celular muito mais premium, apesar de se encaixar na categoria de um celular intermediário. Mas uma coisa que ele tem de diferente dos competidores dele é que ele traz uma proteção IP68 contra a água, que é melhor do que a proteção IP67 que a gente tem no competidor dele, que é o Galaxy A56. Então a construção dele é um ponto negativo, porém a proteção IP68 é um ponto muito positivo. Bom, agora que nós já falamos de toda a ficha técnica do celular, vamos falar do sistema dele. A Xiaomi lançou o Poco X7 esse ano e ele já veio com a interface mais nova da Xiaomi, que no caso é o HyperOS 2.0. Além dessa interface, ele também já trouxe o Android 15, ou seja, um celular extremamente atualizado. E o Poco X7 ele vai receber atualizações por 4 anos, que não é tão bom se a gente for comparar com o seu competidor direto, que no caso é o Galaxy A56, que vai receber atualizações por mais 6 anos. Ele vai ter 2 anos a mais de atualizações, ou seja, de vida útil do que o Poco X7 Pro. Mas 4 anos de atualização não é ruim, vai ser uma vida útil bem prolongada para um celular. Mas se a gente compara com o concorrente dele, ele acaba perdendo nesse ponto. Ah, e uma coisa, se você se interessou pelo Poco X7 Pro e quer um, eu vou estar deixando os links de compra desse celular aqui na descrição deste vídeo. Mas enfim, bora para a conclusão. Bom, como a gente pode ver, o Poco X7 Pro é um bom celular. Porém, antes de você comprar um, você tem que entender qual é a proposta dele. Basicamente, o Poco X7 Pro foi lançado para ser o concorrente direto do Galaxy A56 da Samsung. No geral, esse celular ele vem com a proposta de entregar um máximo de potência custando pouco. O que eu posso dizer é que o X7 Pro ele vai ser bom para você que não liga para câmeras boas e nem para uma construção ultra premium. Ele vai ser bom para você que quer um máximo de potência no celular sem ter que gastar muito. O que eu posso concluir é que sim, o Poco X7 Pro vale muito a pena. É o que eu disse, ele não vai ter as melhores câmeras e nem a melhor construção, porém ele acaba sendo o celular mais potente da categoria dele. Mas é claro, se você discorda de mim, diga nos comentários qual a sua opinião. E já aproveita também e comenta batata frita para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Então é isso. Um forte abraço, valeu e fui!